Você deve estar lembrado daquela morte do Coroinha, né? Daquele jovem, o Cauê Leônidas Oliveira da Silva, de 18 anos, jovem que foi assassinado lá em Pioca, ali em Paripueira, né? Em dezembro de 2024. Essa morte tinha sido atribuída a um mal súbito. A história, no entanto, ganhou um outro rumo após a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal, que apontou a causa da morte como asfixia por esganadura. Hoje, a Polícia Civil vai falar sobre essa conclusão do inquérito policial, que investigou, inclusive, esse homicídio. Então, a Mônica Hermílio está, nesse momento, ao vivo, lá na sede da Polícia Civil, em Jacarecica, para trazer detalhes sobre tudo isso. E Mônica, a gente quer saber o seguinte, a polícia já começou a apresentar os detalhes desse crime, vai se apresentar agora. Como é que está a situação nesse momento? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Já começou, a gente vai ouvir agora a delegada Tassiane Ribeiro já está falando, vou pedir para o Ivan mostrar a delegada, nós vamos colocar o microfone que ela já vai começar a trazer as informações pertinentes ao caso. Na sequência falam os peritos a respeito, né, de toda a conclusão. Vamos ouvi-la. Então, o primeiro passo assim que recebemos essa investigação foi justamente comparecer ao local onde aconteceu a festa, né, uma casa alugada, né, para poder entender os cômodos, a dinâmica, como que era aquela casa, né? E no total tivemos 76 depoimentos, né, coletados, quase 30 horas de depoimentos. É óbvio que alguma pessoa foi ouvida mais de uma vez, né? 21 aparelhos analisados, desses 21, 17 pela Polícia Científica, os analistas também da DHPP analisaram esses aparelhos celulares, 23 laudos periciais do IC, do Instituto de Criminalística, 3 laudos periciais do IML e uma denúncia anônima, né? Então, o que é que a investigação concluiu? O Cauê ele foi convidado para uma festa de aniversário de uma amiga do colégio, Theo Brandão, no Poço. E nessa festa, o Cauê só conhecia essa jovem, né? E ficou a maior parte do tempo na festa com ela, interagindo com ela, né? E houve uma disputa de bebida alcoólica, de modo que o Cauê ficou muito embriagado e foi colocado num quarto, numa suíte que a investigação denominou de suíte de número 3. Né? Ele foi colocado lá por volta de 1h55 da manhã, né? E por volta de 2h30, 2h50, ocorreu uma discussão familiar entre o pai e uma filha e houve um esvaziamento da festa. Algumas pessoas foram embora da festa, outras foram para a praia e outras permaneceram na casa, entre elas o indiciado. Então, esse esvaziamento da festa, ele coincide justamente com a janela de tempo, a estimativa que o médico legista apontou como o horário provável do óbito de Cauê, que foi no horário de 3 e 4 horas da manhã daquela madrugada do dia 8. Né? Então, a partir de depoimentos, denúncia anônima, conseguimos descobrir, né, que o indiciado, que é o padrasto de uma das aniversariantes que chamou o Cauê para a festa, estava consumindo cocaína no banheiro da suíte 3. Né? É um indivíduo que tem problemas com drogas, né, inclusive com surtos. Ele estava bastante agressivo na festa, alterado, e provavelmente ele não gostou do relacionamento da Lauana com o Cauê, porque eles estavam muito juntos na festa, iam para a praça, dançavam, faziam stories, música de TikTok, aquela coisa de jovem, né? Então, a gente acredita que um dos motivos para que ele assassinou a vítima seria esse, né? A questão do uso não só de droga quanto de álcool, potencializado por esse incômodo da relação do Cauê com a aniversariante, né? E também a possibilidade, né, dele também ter se incomodado de uma maneira do Cauê ter até olhado para ele, o indiciado, no momento que ele servia uma dose de vodka, né, durante a festa. Nós fizemos o depoimento 2 vezes desse indiciado. Ele negou ser usuário, negou ter usado droga, negou ter utilizado a suíte 3. Inclusive ele e a mulher dele iriam dormir na suíte 3, na cama que Cauê foi colocado embriagado. E eles trazem também uma narrativa muito curiosa, no sentido de que Cauê foi visto dentro do banheiro da suíte 3,
né, com o homem depois de ter sido colocado embriagado, o que é totalmente impossível. O Cauê estava com um teor de álcool altíssimo no sangue, então impossível ele ter se levantado, né, para sair do quarto ou estar no banheiro com alguém, né? Então, diante dessas divergências, né, a investigação aponta como que ele que cometeu esse homicídio, né, matou mediante esganadura, asfixia mediante esganadura o jovem Cauê, o Coroinha, e esse indivíduo ele tem 33 anos, ele tem uma passagem pela polícia pelo crime de desobediência, ele se encontra preso no sistema prisional porque tentou matar um vizinho agora, final de abril, com 3 facadas nas costas, né? Nós também representamos pela prisão temporária dele dentro desse inquérito do Cauê, e agora concluímos a investigação na última sexta-feira e representamos também pela prisão preventiva, né? Só fazendo uma observação que esse indivíduo é um indivíduo muito dissimulado, é um indivíduo agressivo, ciumento, né? Uma dinâmica muito agressiva com pessoas na festa, com a esposa dele e com até outro convidado da festa, em meio ao público. E basicamente esse foi o desfecho, né? Um resumo para vocês. Foi uma investigação muito complexa, que contou com o apoio primordial da equipe da Polícia Científica, tanto do IC quanto do IML, para chegarmos a esse desfecho, né? Então, passo aqui a palavra para a perita Camila para fazer algumas considerações de ordem técnica para vocês poderem também visualizar aí toda a dinâmica. Bom dia, meu nome é Camila Valença Lins, sou perita criminal do Instituto Criminalística da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Encontra-se ao lado da doutora Tassiane o doutor perito Flaudísio, atual coordenador da seção de perícias de informática, seção essa que foi crucial nessa investigação policial, pois ela teve um início prejudicado, certo? Não por uma má-fé, alguma coisa do tipo, mas sim porque as pessoas que estavam presentes nessa casa, ao ver a vítima imóvel, espumando, prestaram socorro. Então, a vítima ela foi removida do local de crime. Então, teve esse prejuízo da remoção, né, do cadáver, e também as pessoas que ficaram na casa tinham que entregar a casa, que era alugada. Então, limparam a casa, organizaram, então teve esse prejuízo, não teve uma equipe de local de crime no dia do fato, certo? Apesar disso, o cadáver foi posteriormente levado ao IML, onde foram realizados os exames pelos técnicos forenses e o médico legista, o Dr. Gerson Odilon, e como já sabemos, a causa da morte foi a asfixia por esganadura, o que causou uma surpresa em muitas pessoas, pois infelizmente é comum pessoas alcoolizadas morrerem por asfixia, mas por sufocação, vômito, fica esse alerta também para a sociedade. Então, aí está a importância da ciência, né, em prol da justiça, pois as asfixias possuem tipos de modalidades diferentes e através do exame do médico legista foi constatado a asfixia por esganadura. Então, a esganadura, o que é que significa? Que não foi uma asfixia por morte natural, uma complicação fisiológica ou acidental, foi um assassinato. Então, diante dessa informação, a Delegacia de Homicídio orquestrou suas diligências e da parte da Polícia Científica, eu posso tentar resumir que o IML trouxe a causa da morte, a estimativa do horário, né, da morte, entre 3 e 4 horas da manhã, e foram coletadas amostras encaminhadas ao Instituto Criminalística. Essas amostras foram examinadas pelo Dr. perito Talmani, então foram liberados 2 laudos toxicológicos, um de alcoolemia, onde trouxe esse teor elevado do álcool, então a vítima estava no teor altíssimo, então ela estava vulnerável, e o outro laudo trouxe a questão de que Cauê não fez uso de drogas, não fez. Além disso, o Instituto Criminalística também realizou posteriormente um levantamento fotográfico, a confecção do croquis, tudo isso para esclarecer, né, a dinâmica da festa, o cenário, melhor entendimento dos vídeos, fotografias, essas mídias
extraídas dos aparelhos telefônicos. Sobre a questão da extração, análise mais pericial, passo a palavra ao perito Flaudísio. Obrigado, Camila. Bom dia a todos. A seção de crimes de informática da Polícia Científica trabalhou em cima de 17 aparelhos, tá? Dispositivos móveis, onde foram feitas extrações, além de um notebook também repassado para a gente. E aí a gente tentou atuar buscando correlações de mensagens, arquivos de mídias, tudo que pudesse incrementar a investigação da doutora Tassiane. Então a gente passou para ela todo esse material que ela pôde compor no trabalho dela, e isso a gente espera que colaborou bastante com esse fechamento, porque de fato tinha muito conteúdo associado à festa, ao evento, tinha muitas mídias que puderam montar essa cronologia do ocorrido, então isso aí atuou bastante para que fechasse esse entendimento. Pessoal, vamos abrir as perguntas. Sou Mônica e André. Delegada, durante a investigação, falou-se que o Cauê seria homossexual. Essa questão aí foi dada em xeque porque ele, no depoimento dito por esse assassino, ele estaria no banheiro com outro rapaz. Isso foi descartado. Isso é uma narrativa que o indiciado com a esposa, né, criou, justamente com o intuito de até atrapalhar a investigação. Porque, repare, se a enteada dele estava sendo crucificada pela sociedade como se fosse a responsável pela morte de Cauê, por que eles, tendo conhecimento disso, só veio trazer essa informação no mês de maio, quando eles foram ouvidos a primeira vez, né? E mesmo na perícia do telefone, eles disseram: eu só vou para a delegacia se me intimar. Então, assim, se sua filha, sua enteada, alguém da sua família está passando por uma situação dessa, se você tem uma informação dessa e não levar a polícia, é um tanto quanto estranho. Então, recaindo mais ainda suspeita sobre a responsabilização dele nesse homicídio. Delegada, ele já tem passado pela justiça. Esse caso que a senhora citou foi depois do caso Cauê? Teve o caso do Cauê. Posteriormente, final de janeiro desse ano, ele foi detido pela polícia militar pelo crime de desobediência, desobedeceu a ordem dos policiais. E final de abril, ele desferiu 3 facadas por desentendimento com os vizinhos, na região aqui da Ponta da Terra, né? Se foragiu do local, então é uma pessoa que não tem uma moradia certa, né? Na época do crime do Cauê, ele morava em Jaraguá, depois passou a morar na Ponta da Terra e depois passou a morar no Feitosa. Então, é uma pessoa que, certamente, se ele for solto, ele vai fugir, né? E a esposa dizendo: mude chip, mude de telefone, que a polícia está rastreando você. Então, essas 2 passagens dele foi posterior ao cometimento do homicídio do Cauê. Ele já está preso? Ele está preso desde o dia 31 de julho, né, pelo crime de tentativa. Então, a gente também representou pela prisão temporária dele, mas como o prazo expirou e eu concluí já a investigação do Cauê na última sexta-feira, nós representamos também pela prisão preventiva referente ao homicídio do Cauê. Perfeito, muito bem. A Mônica continua por lá na coletiva, é o momento agora das perguntas, né? Logicamente, a Mônica vai trazer mais informações, mas está mais do que explicado aí. A coletiva foi bastante didática, explicando todos os detalhes. A delegada Tassiane Ribeiro trouxe todas as informações de como tudo aconteceu, e realmente esse jovem já está preso, né? De 33 anos, ele é o autor do homicídio do jovem Cauê. Terrível essa cena de saber a verdade, mas aqui é o que o pai do Cauê lutou durante muito tempo, não acreditando no que disseram que seria uma morte natural ou uma morte causada pelo excesso de álcool. Então está explicado todos os detalhes e a informação trazida aqui com toda a narrativa do que aconteceu para a morte do jovem Cauê, de 18 anos, em Paripueira. Como o próprio pai dele disse: eu levei meu filho para uma festa, ele foi para uma festa e eu tive que trazê-lo depois sem vida. E ele queria entender o que é que tinha acontecido e agora está explicado. Enfim.